Olá, estamos aqui com a SBN TV, no quadro SBN Entrevista, com a honra da presença do Dr. Tatagiba, que é o presidente aqui do evento, que está também junto com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e a Sociedade Alemã de Neurocirurgia. Muito obrigada, Dr. Tatagiba, pela sua presença aqui conosco. E até para inspirar, inclusive, a sua história acaba sendo um grande exemplo, né, para a neurocirurgia brasileira. Conta um pouco para nós como foi essa sua ligação do Brasil com a Alemanha, né? Em que momento o senhor pensou em vir para cá e construir tudo isso que o senhor vem galgando aqui? E também da importância dessa associação e parceria, né, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia com a Sociedade Alemã de Neurocirurgia. Muito obrigado pela essa oportunidade de fazer uma entrevista com vocês. Eu acho que a história é tradicional e longa. Existe uma parceria entre a Sociedade Alemã e a Sociedade Brasileira. Ainda muito antes de haver uma sociedade formal de neurocirurgia, já havia uma cooperação. O professor Fedor Krause, no início do século passado, já viajava várias vezes ao Brasil e já havia muitos contatos entre a neurocirurgia do Brasil e da Alemanha. E muitos neurocirurgiões brasileiros foram formados na Alemanha. Como exemplo, o professor Mário Brock, o professor Ramina e vários outros, o professor Teles. No meu caso em particular, eu, quando era estudante de medicina, ainda não pensava em fazer neurocirurgia. Para desenvolver mais experiência na área de UTI, como muitos estudantes de medicina fazem, e também para ganhar algum dinheirinho, eu trabalhei na UTI do Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. E ali conheci um neurocirurgião que acabava de vir da cidade de Bonn, que havia feito seu doutoramento em Bonn, é o Dr. Aloysio Mello. E o Dr. Aloysio Mello, que havia chegado da Alemanha, ainda estava à procura de alguns que o apoiassem durante a cirurgia, e viu meu interesse e me perguntou se eu gostaria de participar das cirurgias. Até então eu não tinha tantos conhecimentos da neurocirurgia, gostava da neuroanatomia, mas não havia tantos aprofundamentos nisso. E eu entrei em cirurgia com ele, ele me permitiu fazer até craniotomia para aneurismas e entrar em coluna, e eu gostei bastante. Ele viu meu interesse e me disse, na época, isso dos anos 80, e ele disse, já com bastante visão para o tempo, na época, ele falou, há um neurocirurgião que está ficando muito famoso e ele vai ser um dos melhores do mundo, que é o professor Majid Sami, de Hannover, e se você tiver interesse, eu escrevo para ele, vamos tentar uma bolsa para você ir até lá e pelo menos fazer parte da sua formação lá. E eu gostei muito da ideia, não imaginava o que vinha pela frente, né? E de fato o professor Sami respondeu dizendo que sim, que eu poderia ir, mas teria que ir com uma bolsa de estudos. Bom, a partir daquele momento eu comecei a estudar alemão, tive aulas particulares de alemão no Rio de Janeiro ainda, e comecei a ler mais a respeito da cultura alemã, me aprofundar também em neuroanatomia, neurocirurgia. E o Dr. Aloysio Mello conseguiu para mim uma bolsa de estudos de 4 anos para eu ir para Hannover. E meus pais também ajudaram na época, e tem também o dinheirinho que eu havia ganho com a minha atuação na UTI. E eu comprei uma passagem só de ida pela Varig, na época, para a Alemanha. E quando eu cheguei, primeiro eu fui para o Instituto Goethe, para aprofundar ainda mais o alemão, passei 6 meses estudando alemão e depois segui para Hannover. E os 4 anos se tornaram quase 40. Excelente. E o senhor teve a presença, né, do Dr. Sami aqui no evento, que acaba sendo uma grande inspiração também, né, tanto para o senhor como para muitos brasileiros. E
E aí, o que o senhor acha dessa ligação, né? Tanto do Dr. Sami como de vários neurocirurgiões, inclusive o senhor mesmo aí, liderando lá em Tübingen, com a neurocirurgia brasileira? A neurocirurgia brasileira é uma neurocirurgia internacional bastante forte. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também a Academia Brasileira de Neurocirurgia são muito bem organizadas. Os colegas são de níveis diferentes, obviamente. Alguns trabalham em universidade, outros trabalham em clínicas particulares. Isso é o que faz a diversidade da sociedade. Mas é uma sociedade extremamente atuante internacionalmente, muito bem organizada e com alto poder científico também. Tanto que vários colegas brasileiros são convidados a participar de congressos internacionais e daí surgiu a ideia também de trazê-los para cá e nós tivemos uma ressonância excelente. Vieram mais de 50 colegas brasileiros e a maioria deles participando ativamente nesse congresso. Nós aproveitamos a oportunidade da língua e convidamos também a Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia, porque eles quase não são convidados, assim, de forma extra, porque é uma sociedade pequena, e eles se alegraram muito com o convite e se unirem aos brasileiros e participarem aqui conosco. Excelente. Professor Tatagiba, é uma honra estar aqui com o senhor e nós estamos fazendo um trabalho muito importante que a gente chamou lá no Brasil de SBN Ligas, apoiando os estudantes para que eles pudessem já ter um egresso e conhecer um pouco mais sobre a especialidade. Então eu queria que o senhor desse um conselho, se o senhor fosse voltar atrás, qual que é o conselho que o senhor daria com a maturidade que o senhor tem hoje para os alunos e até para os residentes que pretendem ter uma carreira dentro da neurocirurgia? Bom, o primeiro passo eles já deram em ter interesse pela neurocirurgia. Esse é o primeiro passo. Não se deve nunca forçar alguém a fazer neurocirurgia. E eu recomendo aos pais neurocirurgiões que também não forcem necessariamente os filhos, tem que ser uma decisão espontânea. Mas o primeiro passo é esse, a pessoa desejar. E o segundo passo é mostrar que esta é uma especialidade atraente e que tem várias facetas. Nós temos os nervos periféricos, onde você quase nunca vai ter que levantar à noite e operar de urgência. Então, é uma área também muito compatível com família, com work-life balance, por exemplo. Tem a área vascular, onde você quase todas as noites vai estar de plantão, para quem gosta de mais emoções, né? Tem a área de base de crânio, onde que exige bastante paciência. Então, a neurocirurgia oferece de tudo. É uma especialidade extremamente atraente para quem gosta, que se deve fazer com todo carinho, também por causa dos pacientes. Agora, não se consegue fazer essas especialidades sem um treinamento profundo. E por sorte, há centros de experiência, tanto no Brasil como fora do Brasil. E a minha recomendação é entrar cedo em contato com um centro de bastante experiência, de excelência, ou nacional ou internacional, e passar uma semana, passar 2 semanas vendo como é o desenvolvimento e ver se de fato é o que a pessoa gosta, é o que a pessoa quer. E se é de fato, então aprofunde-se em neuroanatomia, neurofisiologia, entre em contato com as patologias o mais cedo possível, porque você vai precisar de um longo tempo para aprender essa especialidade. No nosso centro já passaram mais de 250 brasileiros, muitos deles estudantes de medicina. Eu fui uma delas. Excelente, muito obrigada, Dr. Tatagiba, pelo seu tempo aqui e também por tudo, em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, por todo o trabalho que o senhor tem feito ao longo de todas essas décadas, né, pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, pelos neurocirurgiões brasileiros como um todo. E obrigada. Agradeço também a todos vocês aí que estão assistindo. Muito obrigado por essa entrevista e nos vemos no próximo Congresso Brasileiro. Perfeito. Até lá.